Ó, Paulinho, passando só para falar que eu citei você na minha redação e usei o termo RPG da minoria, tomara que não zere... Ah, certamente, certamente você vai ser aprovado, irmão. Ah, esse termo é um termo técnico, é um termo usado, endossado pelo meu acadêmico. Ó, você vai ganhar 10. Para quem tá perdido, ó, esse é um assunto até legal. A redação do Enem saiu aqui, né? Hoje teve, o tema foi desafios, como é que é? Deixa eu pegar a questão completa aqui pelo G1. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Cara, essa é uma pergunta muito fodida, tá? É um tema, não é nem uma pergunta, é um tema de redação muito fodido, tá? Muita gente não tem condições de responder isso, inclusive eu. Os africanistas estão em festa, né? Os africanistas são os que mais poderiam responder isso aí. Estão acostumados a responder isso todo dia, inclusive. Mas eu e a grande maioria das pessoas têm dificuldade de responder isso, hein? Tem dificuldade. Porque, cara, eu não sei de vocês aí, inclusive os mais jovens, mas momento velho, eu sou da época, eu praticamente fiz o meu ensino médio e meu fundamental e médio ao longo dos anos 90, tipo, eu entrei na escola em 89 e terminei no ano 2000, né? Então, realmente, os anos 90 foi o meu período escolar. E eu não tive porra nenhuma de aula de história da África, de cultura africana, porra nenhuma, cara. Porra nenhuma. E aí tu percebe aí tu percebe o racismo no Brasil, né, cara? O racismo tem várias faces, né? Então, por exemplo, eu tava acostumado a todo dia de manhã, quando eu ia pra aula, a ter que pular por cima de um despacho que faziam na esquina ali de casa. Uma oferenda que faziam ali na esquina de casa. Ou seja, eu estava convivendo com religiões de matriz africana. Tinha noite, sábado à noite, às vezes eu ia dormir e eu escutava os tambores, porque tinha um terreiro perto da minha casa. Eu não tinha preconceito nenhum, mas olha que doido, né? Tipo, eu vivenciando isso, né? Pelo menos um pedaço disso, eu vivenciando. Questões ligadas a culturas, a práticas culturais de origem africana, embora muito misturada também, muito transformada no Brasil. E chegando na escola, nada disso refletia no ambiente escolar, né? Não tinha nada a ver. Eu chegava na escola, eu tava vendo história da Itália, história da Alemanha. Foda-se, né? Tipo, não é foda-se, mas é só isso, né? Então é interessante perceber como que a gente não sabe porra nenhuma da África. A maior prova que a gente não sabe porra nenhuma é a questão de a gente não entender direito as diferenças entre os países. A própria constituição desses países, constituição não a constituição no sentido textual, constituição, como é que eles se formaram, tem países que são muito jovens, tem países que são antigos para diabo, mais do que a noção dos nacionais, também entender as questões étnicas, as questões linguísticas, as questões culturais, né? Porque isso teve, afinal, a gente está falando de um continente. Esse sim é um verdadeiro velho mundo, né? A Europa pode dizer que ela é o velho mundo, mas o velho mundo é a África. Né? Então, um continente que é cosmopolita há milênios, né? Isso é importante lembrar sobre a África. A África é cosmopolita há milênios, antes mesmo de existirem uma série de povos, de grandes impérios, e teve, por causa da escravidão, uma série de diferentes povos vieram pra cá, e a gente sabe porra nenhuma, tá ligado? A gente sabe porra nenhuma, pelo menos eu não sei porra nenhuma, sabe? Muito pouco eu sei, em partes também pelo ser meu campo de estudos, ser história em quadrinhos, eu não tenho muito contato com quadrinhos africanos, poucos quadrinhos africanos eu já li, então isso também faz com que eu não vá muito atrás, né? Porque eu já contei isso pra vocês, né? Meu ponto de partida para entender uma cultura é muito pela produção cultural dessa mesma cultura, né? Então, e como eu trabalho muito com quadrinhos, então obviamente eu consigo por exemplo, tem gente às vezes que acha que eu tenho alguma formação em cultura japonesa. Não tenho. É muito por ler os mangás e daí ir atrás de livros e tal que falam de cultura japonesa e tentar entender a cultura japonesa, né? Mas enfim, então o mangá me levou a isso, né? Agora, se não tem, assim, uma produção cultural que eu tenha acesso, porque às vezes tem uma produção cultural volumosa naquele país, mas eu não tenho acesso. Eu acabo ficando meio alienígena ali, né? Não conheço direito, né? E eu sou um completo ignorante sobre a África. Eu reconheço isso, assim, o quanto que eu sou um estúpido. Eu acho que eu já fui bem mais, eu já tenho um pouco mais de noção do que eu tinha antes, mas ainda sou ignorante. Eu teria dificuldade de responder essa questão, sinceramente, para vocês. Eu vou ler de novo. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Eu teria dificuldades. Agora, é foda, né? Tem um outro ponto aí sobre redação do Enem que eu preciso dizer, que é uma crítica que eu tenho faz tempo. Eu vi hoje alguns especialistas, né, de cursinho, essas coisas, falando assim, uma boa resposta e aí a pessoa escreveu a tal da boa resposta pra redação, né? Cara, depois como é que vocês querem reclamar de chat GPT, irmão? Sabe, às vezes é um negócio mega mecânico, tem que estruturar o texto de um jeito mega mecânico, tem que construir o argumento de um jeito mecânico, sabe? Não tem pensamento, só tem mecânica. É uma mecânica da escrita, mas não tem pensamento. E olha, uma coisa, isso sim eu sei fazer muito bem, se precisar fazer, porque a área de humanas a gente está acostumado a identificar isso até para puxar a orelha de quem faz errado. A área de humanas é muito fácil tu produzir geradores de blá blá blá, né? É muito fácil. Então, assim, se a preocupação é a mecânica da escrita, cara,
pode falar platitudes, ficar falando só bobagem, falar lero-lero qualquer, meia dúzia de clichês e tal, e vai aparecer um texto bem escrito. Aí pô, o pessoal quer reclamar das IAs. Ah, as IAs não têm vida. E a nossa escrita, que não tem vida também. O quanto que a gente está trabalhando e construindo uma ideia de saber a partir de uma escrita que é mais mecânica do que a escrita de um chat GPT, irmão, sabe? Isso é um negócio que me assusta um pouco. Me assusta porque, querendo ou não, aí vira aquela coisa que hoje em dia a gente já sabe sobre isso, né, na área da educação, que quando você cria um teste para fazer com que alunos passem por esse teste, você não cria alunos inteligentes, você cria pessoas inteligentes para o teste em questão. Por isso que prova é um negócio mega problemático de trabalhar, né? Você vai dar uma prova, você condiciona o aluno para ele estudar para a prova, ele estuda para a prova, ele às vezes vai bem na prova, mas ele só vai bem na prova. Tudo que ele estudou foi para a prova, entende? Tanto que passou a prova, não tem mais por que reter aqueles conteúdos, não tem por que mais exercitar eles, e foi, e já era. Isso é bem complicado, mas enfim, pra gente não ir numa reflexão muito grande, no que tange a escrita, isso me assusta bastante. Aliás, já teve os caras reclamando de que estão politizando o Enem? Sempre tem, né? Todo ano. E aí, Calvo Drummond de Andrade? Uma vez você falou que Deleuze é um pensador muito útil para o terceiro mundo. Poderia falar mais sobre isso? Porque ele é um perspectivista radical. Radical. E aí, o terceiro mundo, ele tem uma perspectiva diferente do eurocentrismo, tá ligado? O termo terceiro mundo é meio merda, mas assim, vamos lá, culturas do sul, vamos chamar assim, do sul global. América Latina, África, Ásia, que às vezes não tá tão no sul assim, Oceania. Eles têm visões de mundo muito diferentes da Europa, cara. São elaborações do mundo muito diferentes da Europa. E a filosofia deleuziana, ela te dá subsídios para justamente tu pensar por perspectivas outras, né? Não é por acaso que o livro de um dos grandes antropólogos que a gente tem no Brasil, uma figura bastante conhecida e renomada fora do Brasil, que é o Eduardo Viveiros de Castro, não por acaso o seu livro mais famoso, que é o Metafísicas Canibais, onde ele procura explorar a filosofia dos indígenas brasileiros, né, dos indígenas americanos, os ameríndios, né, ou amerindígenas, que é uma palavra feia, vamos combinar que amerindígena é correto o termo, mas é feio pra diabo. Enfim, ele vai construir toda uma elaboração sobre a filosofia dessa galera e, não por acaso, conceitos que ele vai usar para conseguir estruturar isso tudo são conceitos da filosofia deleuziana, né? Na verdade, não sei nem são os conceitos, é a metodologia deleuziana para poder pensar os conceitos interiores, imanentes, não interiores, mas imanentes dos ameríndios. É muito bom, tá? Metafísicas Canibais é um dos livros de filosofia mais foda que eu já li na minha vida. Acho que ele tá aqui pertinho, deixa eu ver se eu consigo. É que eu uso muito esse livro, então justamente por eu usar muito... Ah, tá aqui, achei. Ele tá sempre por cima aqui, mas por cima se perde, justamente por estar sempre usado. Ó, até temos sempre uns marcadores aqui que eu volto, tá? Metafísicas Canibais. Só o sumário já é do caralho aqui, ó. Deixa eu fazer propaganda do livro, que esse livro é muito bom. Deixa eu ver aqui o sumário. Vou ler com vocês aqui, tá? Capítulo 1, Uma Notável Reviravolta. Capítulo 2, Perspectivismo. Capítulo 3, Multinaturalismo. E assim vai. O capítulo 2 e 3 desse livro, eu já dei muita aula dele. Muita aula desse aqui. São os que eu mais li e reli e tal. Ó, o capítulo 10 também é muito bom. A produção... Como é que é? Tá aqui? Deixa eu ver. A produção não é tudo. Os devires, capítulo 10. Tá? Falou em devir, já sabe que é deleuziano. Ou provavelmente é um deleuziano. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos da Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.